Fala, Lu, tudo bem? Como é que você tá? E aí, James, eu tô bem, meu irmão. E você, como é que tá? Eu tô ótimo. E aí, pronto para mais um bate-papo? Prontíssimo. E esse bate-papo vai ser de altíssimo nível. Perfeito. Luciano, eu queria falar com você sobre domingo, pregação de domingo que você trouxe para nós. Você trouxe uma história muito interessante, que é a história do Davi e Golias. E dentro dessa história que você trouxe para a gente, você abordou um tema muito interessante. E eu acho que esse tema que você abordou é um tema que, para esse mês de setembro, tem alguma relação. E aí eu queria bater esse papo com você hoje, né, sobre esse assunto. Nessa história que você conta, que você trouxe para a gente sobre Davi e Golias, os gigantes, né, da nossa vida, esses gigantes invisíveis, os medos e as dificuldades, os desafios, né, que estão diante da gente. E aí, ali você trouxe várias situações e mostrou alguns caminhos possíveis para poder vencer, né, e se sobressair. Eu queria que você continuasse falando um pouquinho para a gente sobre essa perspectiva e o que fez você pensar sobre esse tema, que é um assunto muito conhecido, né? Muitas vezes o pregador cristão, né, ele, diante de um tema muito conhecido, fica um pouco preocupado em relação vai trazer um assunto que seja muito clichê, mas a gente percebeu que se sobressaiu, assim, sabe? Amém. Cara, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu comentei que eu tinha lido há muito tempo atrás um livro sobre essa história de Davi e Golias, do Max Lucado. E esse livro marcou meu coração e desde então, na medida do possível, quando Deus me direciona para isso, eu compartilho e prego em cima dessa passagem. Mas o objetivo, James, foi trazer para a nossa vida como igreja, para a nossa reflexão, a proposta de que nós temos gigantes que, vez ou outra, nós ou subestimamos ou superestimamos. Verdade, você falou dessas duas coisas que me chamou a atenção. Pois é. Né? Então, eu não quis nem ser exagerado em uma parte, nem em outra. A proposta era manter um equilíbrio. Porém, quando a gente olha para a história de 1 Samuel capítulo 17, a gente percebe o autor escrevendo com detalhes acerca do Golias. Então ele vai falar que Golias era de Gate, ele vai falar que Golias era filisteu, e ele vai trazer e traçar com uma riqueza de detalhes acerca das armaduras de Golias. Capacete, couraça, botas. Por que ele vai fazer questão de detalhar os itens que Golias utilizava? Para dizer que ele causava medo mesmo. Para dizer que ele era um guerreiro mesmo. Que ele era alguém que causava terror. Ele era alguém que causava medo. As pessoas ficavam atônitas. Não é à toa que quando o povo de Israel ele sabe, tem conhecimento de Golias, eles ficam com medo. Saul e seu exército, eles recuam. E aí eu trouxe a proposta e fiz um contraponto, um contraste entre esse Golias que causava medo, que causava terror, esse gigante que realmente traz essa angústia no coração do povo de Israel e, vez ou outra, no nosso coração também, esses gigantes invisíveis. E aí você falou do Setembro Amarelo, um dos gigantes que nós lutamos enquanto igreja e também como sociedade é a depressão. Sim. A depressão, ela é um gigante visível e invisível ao mesmo tempo, porque muitas vezes a gente não percebe. Tem crentes que acham que depressão não é uma doença. Ele acha que a depressão é falta de fé. Ele não conhece o gigante
que tem causado dificuldade para a vida dele. E aí ele pensa que é fé, mas não é fé, e é para tratar. Seria uma forma de subestimação Pois é. do problema, né? Exato, porque a gente vive quando eu falo a gente vive esse mundo evangeliquez, eles tratam algumas coisas como sendo apenas espiritual. Sim. E aí eles subestimam, e quando vai ver esse gigante, ele cresceu muito, porque não foi tratado a raiz. Então, pensando no Setembro Amarelo, que é essa causa contra a depressão, o suicídio, vamos colocar assim, ser mais explícito. Sim. Então eu trabalhei esse contraste desses gigantes, e depois o Davi entrou em cena a partir do versículo 12. Quem era Davi naquele contexto? Ele era um adolescente, um jovem, ele cuidava das ovelhas do pai dele, as poucas ovelhas, ele era tocador de harpa, e depois ele foi entregar uma marmitinha para os irmãos para saber como é que estava. Enfim, então eu quis trazer esse paralelo de que o gigante existe, nós temos gigantes invisíveis ou visíveis, nós temos conhecimento desses gigantes, é um pecado, é um trauma, é um abuso que alguém sofreu e não lida bem hoje em dia com ele, é uma palavra que ficou marcada no coração dessa pessoa e, portanto, ela não consegue vencer, ser curada, é uma baixa autoestima, enfim, são gigantes que rondam o coração das pessoas, os nossos corações. Existe, ok. E aí a proposta da palavra de Deus é fazer com que a gente enfrente esses gigantes na força do Senhor. Porque o Davi, ele é alguém que foi usado por Deus. Sim. Porque numa batalha humana, quem ganharia? Golias ou Davi? Golias, numa batalha humana. Mas nas batalhas espirituais, aquilo que a gente não consegue enxergar muitas vezes, quem sempre vence é o Senhor. Foi isso que aconteceu na história de Davi. Uma coisa interessante que eu percebi nessa história, Luciano, é o seguinte, quando você falou de enfrentar, né, os gigantes, né, enfrentar os nossos... E aí a gente... Eu lembro que na pregação, né, você pediu que a gente fizesse mentalizasse, né, e pegasse a figura de Golias e colocasse ele como vários problemas e que a gente tem na nossa vida, de dificuldade, de medo, de desafios. E aí eu fiquei pensando agora que você falou que o gigante que está diante da gente, o problema que está diante da gente, ele tem que ser enfrentado. Perfeito. Né? Ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser confrontado. Perfeito. Ele tem que ser combatido. Maravilha. E aí, olhando para a história, e eu acho interessante, essa história de Golias e Davi é uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, né? Sim. Assim, talvez uma das mais conhecidas até pelo mundo não cristão. Perfeito. Onde você vai, sempre tem essa história sendo contada. E uma coisa que me chamou a atenção, que o Davi, quando ele viu certas oportunidades diante dele, quando diante dele existiam certas oportunidades, oportunidades que trariam para ele certos benefícios, né? É claro que a gente tem toda uma teologia envolvida, né? Nessa passagem. Mas quando a gente quando a gente lê o texto, e Davi, por exemplo, o que quer dizer? Quando Davi sabe que o ganhador, o vencedor, teria isenção de impostos, seria reconhecido pela monarquia, se eu não me engano, receberia um prêmio do próprio rei. Davi, diante desse grande problema, diante desse grande gigante, ele viu uma oportunidade de sobrepor e ter algumas oportunidades melhores de vida. Né? O texto deixa isso, e o texto vai dizer isso pra gente. E Davi em vários momentos perguntando, mas e aí? Quem ganhar desse gigante vai ganhar o quê? Vai receber o quê? E tal. Né? O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente enfrenta o nosso problema,
e a gente enfrenta o nosso problema, luta contra ele e vence o nosso problema, a gente vai colher bons frutos. A gente vai colher recompensas. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de falar em público. Tem muita gente que tem muita timidez, tem muita gente que é muito inibido, que tem muitas dificuldades e sofre de vários problemas na vida em relação a se relacionar, a relação ao próprio trabalho, né? São exemplos que a gente está dando aqui. Essas pessoas que vão contra isso, que lutam para mudar essa situação, elas vão ter certas recompensas. Né? Elas vão ter certas recompensas. Então, eu acho que a palavra que você trouxe, onde eu quero chegar com isso? Eu acho que a palavra que você trouxe é uma palavra de incentivo, de ânimo para a gente, para que a gente possa enfrentar todas essas dificuldades, e enfrentando essas dificuldades a gente possa do outro lado dessa ponte, a gente possa ter melhorias de vida. Porque eu acho que a gente ter melhorias de vida, né? Na vida de fé, na vida comunitária, na vida de estar junto ali, né? Então eu acho que a gente precisa pensar que os problemas que a gente tem não podem nos privar de viver, né? Não pode nos deixar tão pequenos diante da possibilidade de vida e possibilidade de bênção, né? Sim, é porque é interessante esse ponto, cara, porque é tão profundo esse posicionamento de Davi perante a voz que ecoava de Golias, a voz que ecoava sobre o povo e amedrontava o exército de Israel. É tão lindo esse posicionamento de Davi, porque me faz pensar, James, que diante dos problemas não só nossos, não só os gigantes das nossas vidas, mas os problemas da sociedade, eu penso que a gente precisa se posicionar também. Sim. Porque quem ganha, se um ganha, todos ganham. Se Davi, usado por Deus, ganhou por causa da boa mão e forte mão do Senhor, se ele venceu aquela guerra, automaticamente todo o povo venceu também. Então, se o teu problema, se o teu gigante ele é enfrentado, você vence e a comunidade vence também. Se aquela injustiça diante da sociedade ela impera, e se alguém consegue fazer frente àquilo e vence, um coletivo vence. Então eu imagino que Davi, ele tem essa visão, ele tem essa coragem, porque é uma fé embasada no Deus de Israel, cara. Então ele não vai com armaduras de Saul, ele não vai com a sua própria força, até porque ele não tinha força. Ele vai na força do Senhor e ele vai por causa de uma causa, cara. Tem alguém confrontando o Senhor. Tem alguém amedrontando o povo de Deus. Então ele toma conhecimento e ele se posiciona. Eu acho que falta posicionamento da nossa parte. Como você falou, de enfrentar não só os gigantes de fora, mas os nossos gigantes. Eu lembro que eu tive muita dificuldade quando eu comecei a estudar. Sim. Porque minha mãe não colocou a gente no prezinho. E aí a gente foi logo para a primeira série e eu fiquei numa dificuldade para me entrosar com as crianças. E minha mãe me deixava na escola e ela virava as costas, ia embora e eu ia atrás dela. Porque o gigante, naquele contexto, eu ainda criança, o gigante era: como é que eu vou para um ambiente novo, eu não conheço ninguém, nunca vivi isso. E depois, para superar, foi uma luta, cara, mas muito pequenininho ainda. E esse gigante foi superado, e foi tão superado que hoje
eu me relaciono muito bem com as pessoas. Mas são gigantes que a gente, vez ou outra, a gente se depara com ele. Eu acho que eu acho que pegando um pouco do que você falou aí, nessa última parte, a gente precisa melhorar a gente precisa se enxergar melhor. Perfeito. A Bíblia fala pra gente em muitos e muitos textos, não temas. Né? Eu estou contigo. Sempre são textos diretos ou indiretos, ou são textos que deixa isso subentendido, mas a Bíblia vai dizer pra gente, as Escrituras, o próprio Deus vai dizer pra gente, não temas, eu estou com você. Eu acho que a máxima disso é Mateus 28, quando Jesus fala, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Cara, e Marcos vai dizer pra gente que Jesus esteve com os discípulos, cooperando com eles em tudo que eles faziam. Sim. Então, indiretamente, diretamente, subentendido, Deus está conosco e Deus está no controle como um Deus soberano. Essa soberania que a gente não abre mão, né? Eu acho que a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e confiar mais. Eu acho que o segredo é a confiança. É a confiança. Porque a gente sabe disso. A coragem, ela vem com a fé. Pois é. Né? Pois é. Eu não sei se primeiro disso. eu tenho fé para ter coragem ou se eu tenho coragem para ter fé. Eu acho que primeiro a gente tem fé para depois ter coragem, né? Porque a fé, ela não é um salto no escuro. Sim. Não é um fideísmo, né? Porque assim, você tem fé. Peraí, a palavra difícil, tem que explicar para o pessoal que está nos ouvindo. Não, depois o pessoal pesquisa no Google. Perfeito. Por exemplo, fé. Fé não é um salto no escuro. Sim. Fé é exatamente o que você falou. Fé é você... É o uso, né, da nossa capacidade de perceber, de pensar e de se encontrar, né? Porque você não vê. Sim. Só que você crê numa palavra. Exato. Deu para entender? Uhum. Você não vê, mas você crê na palavra. Eu estou com você. Mas você não sente, mas você não se arrepia e você não chora. Sim. Não tem uma música de fundo. Mas a fé está baseada Não tem uma imagem, Não né? tem uma imagem. A fé está baseada no crer. Eu creio que eu vou ser curado dessa doença. E se eu não for, creio da mesma forma. Deus não muda. Uhum. Eu creio que a alegria, o choro dura uma noite, mas a alegria não vem pela manhã, mas a alegria vem pela manhã. Mas se não vier, eu creio que um dia eu continuo crendo. Então eu acho que é isso que falta pra gente. E Davi fez isso. Davi fez isso. Davi falou, cara, eu conheço o Deus Criador de todas as coisas. Ele não será envergonhado. Sim. Porque você falou desse episódio da tua infância, da escola. Sim, eu adoro dar exemplos assim. Você também tem uma história legal? Então fala pra gente. Eu era muito tímido. É mesmo, cara? Eu era muito tímido na escola. E hoje você é quase um locutor. Então, eu tinha muitas dificuldades. Muito tímido de me relacionar, falta de confiança. Eu acho que hoje, depois de tantos anos, eu acho que depois que eu conheci Jesus, eu comecei a participar da vida de igreja. Eu acho que a igreja, a vida comunitária, entrega pra gente uma coisa muito interessante. Verdade. Ela entrega pra gente algo que no mundo líquido, que no mundo social, no mundo de hoje não tem. A igreja entrega pra gente essa capacidade de desenvolvimento, de crescimento, de confiança, né? Essa coisa de crer e acreditar, isso vai nutrindo, né? Vai nutrindo a gente ao ponto da gente se perceber filho de Deus, se perceber capacitado para derrubar o gigante, capacitado para andar sobre as águas. Eu acho que a igreja entrega para a gente essa capacidade de fala. Hoje a gente tem capacidade de falar, né? A gente tem confiança no próprio falar. Eu acho que a gente precisa
trocando. Eu quero dizer, Luciano, para não ser extenso também. Eu estou entendendo perfeito. Eu acho que a gente precisa confiar no nosso taco, mas não é uma confiança ao independente de Deus. Não é uma confiança narcisista, egoísta, é uma confiar no nosso taco porque Deus está com a gente. O Espírito Santo de Deus mora em nós, né? Mora em nós, é isso. É onde eu queria chegar. É confiar no nosso taco, e hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor do que antes, porque... Tem a ver com santidade também, discípulo, né, de Jesus. Porque o discípulo, ele precisa frutificar, né? Por exemplo, algo que você falou muito interessante, que aí eu vou dar um exemplo bem prático. Eu não sei se você assiste ou já assistiu The Voice. Já. Você já viu tanto de gente que canta no The Voice e que começou no contexto da igreja local, cantou no contexto da igreja local, de repente nem faz mais parte da vida comunitária, mas está no The Voice cantando. Por quê? Porque as oportunidades surgiram na igreja local. Porque na igreja local nós entendemos que nós somos uma família, a igreja de Jesus é uma só família, e a gente então encoraja uns aos outros. Por quê? Porque a gente... Quem identifica os dons e talentos que nós temos? A igreja. A igreja. E aonde a gente mais desenvolve os dons e talentos? Na igreja. Sim. E a igreja, então, ela é parte... Por isso que ela entrega. Ela é parte fundamental de quem nós queremos ser, no sentido de faculdade, universidade, trabalho. Porque, ora, se eu gosto de me relacionar, se eu gosto de ensinar, se eu gosto, por exemplo, de cantar, para onde que eu vou? Eu vou fazer um curso de música, me aperfeiçoar. Sim. Eu gosto de, por exemplo, tem muita gente que tem o dom com mídias, com fotografia, com mesa de som. Sim. Essas pessoas estão atuando aonde? Em eventos, em festas. Por que eu estou dizendo isso, James? Porque na igreja local, a essência é isso, é potencializar aquilo que Deus deu para elas. Então, os gigantes, por exemplo, do trauma, quando a pessoa ouve lá no passado, você não vai ser ninguém. Exato. Você nasceu para dar errado. Você não tem jeito para isso. Você não tem jeito, você é um acaso. E aí o evangelho, ele é como se trouxesse à pessoa a consciência de que Deus criou ela e ela é a imagem e semelhança de Deus. Exato. E Deus encheu ela de atributos comunicáveis e ela pode então desenvolver talento. E aí ela é liberta, porque Jesus libertou ela do pecado, Jesus morreu por ela, e ela é liberta daquele passado horrorizante, daqueles gigantes. Os gigantes caem por terra lá na cruz do Calvário. Você sabe... Porque o maior gigante que nós temos é o pecado, e ele já foi vencido em nome de Jesus. Desculpa, mano. Não, que isso. Você sabe que você falando isso me lembrou de duas situações. Na verdade, de dois momentos da história. Um momento no Antigo Testamento, com o povo do Egito que sai do Egito, que passa pelo deserto e vai para Canaã. E esse primeiro momento me traz à mente o seguinte: a mentalidade do povo que sai do Egito é uma mentalidade que está envolta em um medo. Perfeito. Medo. Por que medo? Porque na primeira dificuldade, no primeiro problema, que foi o Mar Vermelho, que foi a perseguição dos egípcios e diante do mar, o que eles falaram? Para onde eles queriam ir? Eles queriam... além de murmurar e reclamaram, eles queriam voltar para o Egito, para morrer no Egito. Eles queriam voltar para o Egito. Então, é o primeiro momento do medo. E aí eles passam pelo deserto, passam pelo Mar Vermelho e vão para o deserto. E lá eles começam só que começam a passar os desafios, as provações. Só que a mentalidade deles sempre é uma mentalidade envolvida no medo. É a mentalidade do escravo. Exato. É a mentalidade do escravo.
do escravo. Então, todo e qualquer problema, eles tinham o medo, o gigante do medo, invisível, mais visível, porque se materializava em algum problema. Exato. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. O medo se materializa em alguma dificuldade, algum problema. O medo de passar em uma prova, o medo de ser rejeitado em um relacionamento, o medo de ser mandado embora do trabalho, o medo de perder um bem material, perder alguém que a gente ama. Perder alguém que a gente ama. Então a gente vai se travando, vai se diminuindo. E aí esse povo com essa mentalidade de medo entra na mentalidade de escravo. E aí não consegue desfrutar de uma virada de chave. E aí, por que eu falei do Novo Testamento? Porque Jesus conta uma parábola, a parábola do filho pródigo. Sim. E na parábola do filho pródigo, a mentalidade predominante ali, que depois foi liberta quando o pai mostra para o filho a grandeza e o benefício da filiação, o filho, ao encontrar o pai, qual que é a mentalidade que ele tem? A mentalidade de escravo, de servo. Porque ele fala para o pai, eu quero trabalhar para você. Eu quero ficar aqui trabalhando como um servo qualquer, como um jornaleiro, como um trabalhador. E o pai fala, não, filho, você é o meu filho. E aí fala para os servos, trazem isso, traz aquilo outro, vamos fazer uma festa. E é tão Coloca legal os pés nos... Veste ele. E é tão legal essa história, porque por que eu tenho que... Já vi os insights aí, né? Não, porque a nossa igreja, cara... Você entendeu? Eu entendi. Tem a música do Gerson Borges. A música é Dia de Festa na Casa do Pai. É justamente trazendo essa perspectiva. Essa passagem do filho pródigo. Ou seja, Deus nos chamou para uma festa. Sim. Não para ser escravo. Exato. E percebe que Jesus sempre nos chama para festa. Sempre. A parábola, por exemplo, outra parábola das bodas. Das bodas. Do casamento. Chama pessoas. E o que as pessoas fazem? Não, Jesus, eu não quero. Eu não quero. Porque meu lugar não é aí dentro. E as ceias? Tudo festa. A gente gosta de festa. Nosso Deus é um Deus de festa. E aí Deus nos coloca para dentro da festa. Deus nos chama para dentro da beleza, do belo, do grandioso. Da graça. Da graça presente. Eu acho que e aí a gente fala assim, não, eu prefiro me privar dessa graça. E o escritor aos Hebreus nos diz, como advertência, não se privem da graça de Deus, né? Esse ato consciente de se privar da graça de Deus, Hebreus vai dizer pra gente, é prejudicial e perigoso. Porque quando a gente se distancia da graça, a gente vai pelo caminho de Esaú. A gente troca, né, a primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú. Então, eu acho que a gente precisa, diante dos desafios, dos medos, dos gigantes, fazer como Davi fez. Eu posso só complementar essa parada de Davi, cara? Por favor. Duas coisas, Gêmeo. Primeiro... Estamos indo para o final, né? Você que está nos ouvindo, em nome de Jesus, tem gente que gosta de morrer abraçado com os gigantes. Porque a gente está falando aqui uma ideia, papo de encorajamento, de reflexão à luz da Bíblia, de reflexão à luz da Bíblia, pensando nos desafios que nós temos. Agora, tem gente que gosta de morrer abraçado com os rótulos. É verdade. Tem gente que gosta de morrer abraçado com o gigante. Aquele macaco que não solta e morre grudado ali, né? Tem gente que gosta e respira problema. Tem gente que não quer crescer espiritualmente. Agora, pensando em Davi e Golias de novo, Jamie, sabe qual é a beleza também de vencer o gigante? Esse gigante nos atormenta. E Davi nos ensina também. Sabe qual que é o gigante que nos atormenta, James? A falta de perdão, o rancor, o ódio. Sim. Foi fácil, em tese,
derrubar um Golias. Mas é difícil, sabe fazer o quê, ô James? Sim. Quando Saul começa a perseguir Davi, querendo matar Davi. E Davi olha para ele, não dizendo, mas na prática, perdoando Saul. Sim. Eu acho que Davi ele nos ensina também que o perdão liberta muitos gigantes. Verdade. Então ele toca harpa por um Saul que queria matá-lo. Ele ama o filho de Saul, sabendo que Saul queria matá-lo. Então quando a gente pede perdão, quando a gente perdoa, a gente é livre de muitos gigantes que nos assolam. Verdade. Então, só para a gente fechar e concluir esse excelente bate-papo, entre linhas e versos, ecoando a mensagem de domingo. Ecoando a mensagem de domingo. Eu acho que para quem não esteve domingo, perdeu a oportunidade. Mas Deus é Deus de segunda chances, aqui a gente gravando de novo. É verdade. E eu acho que o que fica a mensagem, o que eu acho que uma das coisas que fica claro para a gente dentro desse tema é que a gente precisa se enxergar além dos problemas, se enxergar como se enxergar num ato de fé, olhando para o outro lado da margem. Porque quando a gente olha para a imensidão do mar e somente aquele barquinho que parece que não vai navegar, a gente não consegue ver além daquele barquinho e daquele mar, não consegue se enxergar. Então eu queria deixar essa mensagem para quem está nos ouvindo, que você como filho de Deus, você como servo, como discípulo de Jesus amado, você precisa se enxergar além do outro lado da margem. Amém. Você precisa se enxergar como alguém que, segundo a imagem e semelhança de Deus que você é, você precisa se enxergar. E, como diz o pastor Luciano, não deixar que esses gigantes, que esses problemas, não deixar que você não morra com eles. É isso. Né? Não morra com eles. É isso. Se sobreponha, né? Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, os gigantes são terríveis, são grandes, os problemas são desafiadores, mas o nosso Deus é muito maior. Nós servimos um Deus poderoso que está no controle de todas as coisas e passa pelo vale da sombra da morte com você. Então creia no Senhor, você que está nos ouvindo, tenha um tempo de oração e fala: Senhor, obrigado porque o Senhor é maior do que os meus gigantes e o Senhor pode me trazer vida em abundância. Amém? É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo bate-papo. Até a próxima, hein? Tamo junto.